Samuel Henrique da Unimap. O Samuel ele é doutorando em Engenharia da Computação na Unicamp. Ele estuda justamente a internet do futuro. Ele também é mestre em Engenharia de Telecomunicações e bacharel em Ciência da Computação. Ele é instrutor oficial de IPv6, certificado pelo IPv6 Fórum, e da Academia Cisco. Ele foi justamente o primeiro brasileiro e quarto profissional do mundo certificado em IPv6 pelo IPv6 Fórum. Ele também tem certificados Cisco e Juniper. Ele é autor de um livro, Laboratórios de Tecnologia Cisco e Infraestrutura de Redes, e foi um livro que foi um sucesso. Em poucas semanas, ele se tornou um dos mais vendidos da área. Professor da Universidade Metodista de Piracicaba e é coordenador lá dos cursos de Tecnologia em Redes de Computadores e especialização em redes de computadores. E o Samuel é o primeiro a falar justamente porque ele tem uma abordagem um pouquinho diferente dos demais. Eu acredito, pelo menos, que os demais vão focar um pouco mais na implantação do IPv6 na rede acadêmica. E o Samuel vai falar da experiência na certificação do curso, da ementa do curso, com a inclusão do IPv6. Né? E é isso. Samuel, você quer trazer o computador para cá e colocar? Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Samuel. Antes de começar a minha apresentação sobre IPv6 nas universidades, eu gostaria de agradecer ao NIC-BR pelo convite, de poder estar participando, especificamente na figura do Moreiras. Agradecer a todos vocês que estão presentes hoje e o pessoal que está assistindo remotamente também. Tá? Bom, eu vou, então, pular a parte da minha apresentação, porque acho que o Moreiras já falou tudo que tinha para falar. E, basicamente, hoje o que eu vou estar apresentando para vocês, eu vou estar trabalhando com vocês da seguinte forma. Né? Eu vou falar um pouco sobre o contexto do IPv6 no mundo, mas vai ser uma apresentação relâmpago. Né? Eu vou só colocar uma situação provocativa aqui para vocês. Daí eu vou falar um pouco sobre o contexto do IPv6 nas universidades e eu vou tentar focar um pouco mais do meu tempo até nesse tópico, né, IPv6 nas universidades. O que acontece que o IPv6 não aparece nas universidades? Por que ele está tão discreto assim? E daí eu vou falar um pouco então sobre IPv6 especificamente na Unimap, né, e qual que foi o trabalho que a gente fez de certificar o curso da Unimap pelo fórum através do Fórum Internacional. Lembrando que o curso os cursos de graduação e de pós-graduação em redes de computadores da Unimap, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, são os primeiros cursos de uma universidade no Brasil certificada pelo Fórum Internacional. Ou seja, a nossa matriz curricular, as ementas das disciplinas dos programas de ensino, atendem integralmente às recomendações e às exigências do Fórum Internacional. Tá? E daí eu vou fazer uma rápida conclusão. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a contar um pouco de história para a gente entender, ou pelo menos tentar entender, o porquê que o IPv6 está tão discreto assim nas universidades. Né? Eu costumo dizer que 2011 foi um dos anos mais importantes para o IPv6 no contexto mundial. E eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo que 2011 é o ano da contradição para a internet, que foi ótimo para o IPv6. Porque o que aconteceu em 2011 que foi o ano da contradição para a internet? Aconteceram dois eventos bastante marcantes para a internet e que são totalmente contraditórios. Né? Quais foram esses dois eventos? O primeiro deles é que, em 2011, então, oficialmente, a gente recebe a notícia de que os estoques de endereços IPv4 da IANA, que é a autoridade internacional, a autoridade mundial que distribui os IPs para as autoridades regionais, a gente recebe a notícia de que o estoque de endereço IPv4 acabou. E quando a gente recebe essa notícia, aí a gente começa realmente a ficar um pouco mais preocupado. Né? Nossa, acabou o IPv4. Eu nunca imaginei que esse dia ia chegar, mas chegou. Né? Mas, até então, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que ainda existem os estoques locais das autoridades regionais. Então, aquela figura lá que o Moreira se apresentou agora há pouco, né? A gente sabe que tem o ARIN, o RIP-NCC, o APNIC, o AFRENIC, o LACNIC, que estão com seus estoques locais ainda. Mas, no mesmo ano de 2011, a gente está falando no mesmo ano, em que acaba o estoque global, o estoque de uma dessas autoridades regionais também se acaba, que é o do APNIC, na Ásia e no Pacífico. E aí o pessoal recebe mais um susto, né? Fala, nossa, esse negócio de IPv6 realmente acaba uma hora. E está acabando.
E aí a gente tem as previsões de 2014 para a América Latina, 2012, 2014 também para a Europa, se eu não estou enganado, se alguém quiser me corrigir, 2000 já acabou, 2013, né? 2012. Já acabou 2012? Estados Unidos, 2014, eu acho 2014, e só a África que está numa situação confortável, que é 2020, porque eles ainda são muito carentes de conectividade. Tá? Então, 2011 foi marcante nesse aspecto. Então, acabou o estoque global, acabou o estoque da primeira autoridade regional. Em 2012, então, acaba o estoque também da Europa, e a projeção para a América Latina é 2014, no Brasil se fala em 2013. Ou seja, realmente a coisa está acabando. Né? E o resultado disso são algumas dessas técnicas que o Moreiras falou, por exemplo, CGN, né, que é o NAT 444. Aliás, Moreiras, já tem operadora fazendo. O NAT 444 é realidade já. Tá? E é curioso a gente observar o seguinte, que no mesmo ano em que isso acontece, né, que acaba o IPv4, a ONU declara em 2011 a internet como um bem fundamental dos homens, porque é a ferramenta que viabiliza a nossa liberdade de expressão. E por que eu gosto de marcar esses dois fatos? Porque eles são totalmente contraditórios. Por que eles são totalmente contraditórios? Porque na parte de baixo a gente tem então a internet como um bem fundamental dos homens e que para isso se manter, a gente precisa garantir que essa rede vai poder crescer. Só que, por outro lado, a gente olha que os endereços IPv4 estão acabando e isso quer dizer que, quando isso se acabar, a rede não vai parar de funcionar, mas ela vai deixar de crescer. Então, são eventos totalmente contraditórios. A gente teve também 2012 como um ano extremamente importante para o IPv6, porque em junho de 2012, se eu não estou enganado, o IPv6 se tornou um novo padrão de fato da internet. Tá? E a gente observa que, dos últimos anos para cá, né, todos os anos estão tendo o seu grau de importância bastante representativo no contexto do IPv6. Mas eu, particularmente, gosto de colocar o ano de 2011, porque ele mostra essa contradição para a gente. Tá ok? Bom, vamos adiante, então. E aí, a pergunta que sempre fica, né, até o Moreiras já colocou aí em tom provocativo no começo da nossa conversa, é por que o IPv6 não aparece nos cursos de graduação e de pós-graduação das universidades? Por quê? E aí as universidades, às vezes, quando ouvem um questionamento desse, né, elas caem na defensiva. Né? Não, imagina, claro que a gente fala. E a gente sabe, né, do dia a dia, de observar como é que as coisas fluem, que o que acontece hoje, na grande maioria das universidades, no contexto de Brasil, é que as disciplinas específicas lá de arquiteturas de redes, arquitetura TCP/IP, conceitos de redes, enfim, essas disciplinas que já abordam hoje o IPv4, o professor chega lá na frente para trabalhar a disciplina e, numa parte muito pequena dessa disciplina, ele vai falar, pessoal, tem também o tal do IPv6, que é um endereço de 128 bits, que permite que a gente tenha 341 decilhões de endereços, e que, quando terminarem os endereços IPv4, eles vão entrar em ação, legal, é isso, vamos para frente. IPv4 de novo. E isso não é suficiente. Por quê? Isso não é formar o profissional para operacionalizar IPv6. Não basta saber que ele existe. Tem que saber que ele existe e tem que saber operar. Porque se com IPv4 é assim, por que com IPv6 tem que ser diferente? E um dos motivos disso é que, da mesma forma que o mercado é carente do profissional para operacionalizar IPv6, o mercado docente é carente do docente para ensinar IPv6 também. E talvez por culpa das indústrias e por culpa das universidades também. Por quê? Pelo seguinte, né, e aí a gente tem uma dualidade, né, uma questão interessante aqui. O IPv6 ele foi publicado em RFC em 95 e ele foi revisado em 98. E uma tecnologia revisada em 98 para a academia é uma tecnologia antiga e uma tecnologia madura. O que eu quero dizer com isso? As universidades que têm foco em pesquisa, né, que têm lá seus programas de mestrado, de doutorado, quando a gente fala de internet do futuro, para elas, a gente não está falando de IPv6. A gente está falando de arquiteturas que são alternativas ao IPv6.
Então, para essas universidades que têm foco em IPv6, que têm foco em pesquisa, o IPv6 já passou. Né? Não dá mais publicação falar hoje de IPv6. E, por outro lado, é mais curioso ainda a gente observar que as outras universidades que têm foco em tecnologia, né, em formar o profissional para o mercado, elas querem formar o profissional para o mercado agora. E o profissional para o mercado agora, né, e quando eu falo agora, eu estou falando de 2 anos atrás, né, em 2011, vamos pensar, ele tinha que saber IPv4. As empresas estão empurrando IPv6, empurrando IPv6. Então, as universidades com foco em tecnologia tinham um receio enorme de colocar o IPv6 na sua grade e de não formar e de tomar a carga horária do IPv4 colocando conteúdo de IPv6, sendo que hoje que eu estou falando é 2 anos atrás, não existia espaço para esse profissional de IPv6, o espaço era muito pequeno. Tá? Só que, a partir de 2011, que a gente começa a ter esses eventos que eu conversei com vocês, e 2012, que a gente tem a padronização do IPv6 como novo protocolo padrão da internet, a figura muda efetivamente. E agora o profissional de IPv6 ele é sim requisitado. Então, é por isso que a gente está começando a ver esse movimento de importância de inserção de IPv6 nas universidades só agora. Porque é agora que esse profissional começa a ser procurado pelo mercado, porque agora as empresas efetivamente estão começando a correr atrás de IPv6. Tá? Então, até 2011, não existia motivação para ensinar IPv6, por 2 motivos. Primeiro, do ponto de vista de universidades que têm foco em pesquisa, é uma tecnologia madura, já foi, bola para frente. Vamos falar de novas arquiteturas, IPv6 já está discutido. E as universidades que tinham foco em tecnologia queriam empregar os seus alunos, e para empregar eu preciso ensinar IPv4 e não IPv6. Essa era a realidade. Só que essa realidade passa a mudar em 2012, em que o IPv6 se torna efetivamente o novo padrão. Né? Então, esse é um panorama interessante para a gente tentar entender, né, o que é que acontece que o IPv6 não aparece na universidade. Então, esse é um panorama interessante para a gente entender. Mais ainda, né, além de ter essa problemática, essa situação, a gente tem aí um conflito, principalmente mais recentemente, né, um conflito então, entre a academia e a indústria. Por quê? Então, como eu disse, para a academia, o IPv6 é um protocolo maduro, fruto de inúmeras discussões entre universidades e departamentos de pesquisa e desenvolvimento das indústrias. Isso é o IPv6 do ponto de vista de pesquisa para as universidades com foco em pesquisa. Acabou, IPv6 já foi. Todas as funcionalidades estão lá implementadas. Agora está na mão da indústria operacionalizar esse negócio. Tá? E a indústria, então, do ponto de vista de operacionalização, está num cenário oposto. Né? Qual o cenário oposto? O IPv6 é um protocolo novo. E, junto com esse protocolo novo, a gente tem a nebulosidade. Né? O que é a nebulosidade? Como é que vai ser a minha rede IPv6? Estava tão bom IPv4, estava tudo certinho, né? Eu vou mudar para IPv6 para quê? E ficar sem NAT? NAT é segurança, não é isso? Não é. Né? Aliás, essa é a discussão que a gente que trabalha com IPv6 no dia a dia mais ouve, o tal do NAT. A gente chega numa hora, né, Moreira, que a gente não aguenta mais ouvir falar do NAT. Porque NAT nunca foi mecanismo de segurança. O NAT foi criado em 98 como medida desesperadora para economizar IP. Mas ele traz a obscuridade da rede por causa da RFC 1918, por causa dos IPs privados. Sim, ele traz, mas obscuridade não é proteção. Você apagar as luzes da sua casa e deixar as portas abertas não é segurança. Percebe? Então, a segurança é você estar efetivamente fechado. E aí o pessoal faz uma confusão muito comum, né? Mas tirar o NAT é um absurdo, porque ele é o ponto intermediário entre a comunicação da minha rede local com a minha rede externa. Não é o NAT que é a ponte. Né? A ponte é a caixa, o dispositivo que está entre as duas redes. E o fato de você fazer NAT, fazer tradução ou não muda o arranjo topológico da sua rede, não muda o fato de que existe uma caixa que está simultaneamente entre as duas redes.
E isso não muda o fato de que você vai configurar suas regras de firewall, suas regras de controle de acesso, nessa caixa que é o seu roteador de borda que conversa com as duas redes. O fato do NAT não existir vai facilitar o processo de escrita e de configuração das regras de firewall. Tá? Mas é novo, né, escrever regra de firewall para IPv6. É porque o protocolo ele é novo operacionalmente. Então, junto com isso, vem essa nebulosidade. Tá? E aí a gente cai, então, nessa situação. Então, para a indústria, é um pouco assustador pensar em implantar IPv6, porque ele não é maduro operacionalmente, e para a academia ele não é nem um pouco interessante, porque ele já é bastante maduro. E aí a gente tem um conflito direto. IPv6 é maduro ou não é? Depende da perspectiva. Academicamente, ele é. Do ponto de vista de mercado, ele não é. Tá? E aí, então, esses dois cenários aí são situações que eu gosto de trazer para a discussão para a gente tentar entender então, qual que é a dificuldade de colocar o IPv6 nas universidades. Ok até aqui? Agora vamos falar um pouco do IPv6 na Unimap. Qual que foi o trabalho que a gente fez recentemente do último ano, dos últimos 2 anos para cá? Sentindo essa situação, né, esse entrave entre IPv6, ensina, não ensina, ensina, não ensina, e sabendo que agora é a hora realmente de ensinar, porque não tem mais para onde correr, né, a gente sentiu, então, essa necessidade de atualização da nossa matriz curricular. E a gente começou a trabalhar no sentido de, efetivamente, colocar o IPv6 lá, mas não da forma que acontece atualmente. Aquilo que eu falei, o IPv6 é assim, essa é a cara dele, ele se veste de azul, né, ele gosta de pentear o cabelo, mas vamos para a próxima. Não, ensinar o camarada a operar. Então, hoje, a estrutura dos nossos cursos, ela basicamente, como a graduação, especificamente, é uma graduação tecnológica, que tem foco em formar profissionais para trabalhar operacionalmente no mercado de trabalho, ela é dividida em alguns blocos de disciplina que contemplam o conteúdo das principais certificações profissionais que a gente tem na área de redes. Tá? E, no contexto do nosso curso de graduação, então, a gente foca em infraestrutura, com base nas certificações da Cisco. A gente tem também serviços com foco em Linux, e a gente tem serviços com foco em Windows e a parte de governança. Tá? Então, o que a gente fez foi, num primeiro momento, o nosso trabalho foi inserir o conteúdo de IPv6 no bloco de Cisco, de certificação Cisco. Por quê? Isso casa com a manobra atual da Cisco, que lançou um novo currículo da sua certificação CCNA, em que a carga de IPv6 foi aumentada. Tá? Num segundo momento, o que a gente quer fazer? A gente quer aumentar a carga de IPv6 dentro dos serviços. Ou seja, dentro das disciplinas que já abordam os serviços convencionais. Eu tenho lá o DHCP, eu tenho o DNS, como é que seria esse cara no IPv6? Né? E é isso que a gente vai fazer. Mas, num primeiro momento, o nosso esforço maior foi de ter um conteúdo através de uma disciplina específica, além de abordar isso nas outras, mas ter uma disciplina específica que esteja aderente às exigências do Fórum Internacional para ensinar efetivamente o IPv6. Porque, quando a gente olha para o IPv6, essa abordagem que eu falei para vocês, bastante sucinta, é assim, tem 128 bits e tal, e tal, e tal, dá a entender para o aluno que a única coisa que mudou do IPv4 para o IPv6 é a quantidade de bits e a forma de se escrever. E não é. Mudou muita coisa. Não foi pouca coisa. As mudanças estruturais do IPv6 em relação ao IPv4 são muitas, desde a sua base de funcionamento. E não adianta você querer simplesmente colocar esse conteúdo dentro das disciplinas que tem IPv4, porque as coisas não vão casar. A operação, o modo de operação de cada um desses protocolos é diferente. Então, é difícil você aproveitar os princípios de um e de outro. Tá? Então, o que a gente fez, basicamente, foi colocar esse conteúdo, né? E o que a gente contempla, então, o que o fórum pede que seja contemplado, né? O que precisa ser ensinado para o aluno em relação a IPv6. A gente tem que falar lá do processo de encapsulamento, ou seja, o que mudou dos dois cabeçalhos? Mas é bobagem, né? Cabeçalho é cabeçalho, vai tudo funcionar. Não, as mudanças foram muitas. Né? O cabeçalho foi simplificado, o processamento nos roteadores vai ser melhorado porque o cabeçalho agora tem tamanho fixo, surgiram novos cabeçalhos de extensão, tem uma série de coisas. Né? Outra questão, a estrutura do endereço. Né? O endereço permite que a rede seja magicamente autoconfigurável.
E isso é importante não só para quem tem rede IPv6, mas para quem tem rede IPv4. Um grande engano que eu vejo nas empresas é a seguinte mentalidade. Bom, eu trabalho com IPv4 na minha rede. E eu não pretendo mudar para IPv6 nos próximos 10 anos. Então, eu não quero nem saber desse negócio de IPv6. No mínimo, na pior das hipóteses, quem administra essa rede IPv4 deveria estar preocupado com o fato do IPv6 existir. Pelo seguinte, os sistemas operacionais novos todos saem com suporte embutido a IPv6. Então, você tem uma rede IPv6 lá autoconfigurada na sua empresa que você nem sabe que existe. Né? Então, no mínimo, você teria que ter o bom senso de, em assumindo essa postura de não usar o IPv6, ir lá e desativar o protocolo nos nós e escrever regras de firewall nas pontas para bloquear o tráfego e a comunicação IPv6. Mas não, eu trabalho com IPv4 e o IPv6 não existe. Ele existe e ele está aí. Então, vocês percebem a importância de colocar isso na matriz curricular? Porque se o aluno sai da faculdade achando que só o IPv4 é suficiente, mesmo que ele vá trabalhar numa rede puramente IPv4, ele não está preparado para minimamente mitigar os riscos da rede IPv6 que está autoconfigurada e funcionando em paralelo com a rede IPv4 dele. Tá? Então, não dá para fugir, não dá para não ensinar IPv6. Hoje, não ensinar IPv6 é sinônimo de não ensinar redes. Essa é a minha opinião. Tá? E aí a gente, então, continua, né? A gente tem, então, a questão dos endereços, né? Mudou bastante coisa. Essa questão de trabalhar com a rede puramente pública, né? É outra coisa que assusta muitas pessoas, e é uma bobagem. Por que é uma bobagem isso assustar as pessoas? Porque quando a internet foi concebida, lá na década de 70, ela foi concebida para ser fim a fim, que nem o Moreiras falou. Né? USP e Unicamp usam IPs públicos. E não é isso que deixa a rede mais segura ou menos segura. Então, o fato de você trabalhar com IP público vai fazer com que o seu pessoal de segurança tenha que se preocupar um pouco mais com as regras de firewall. Então, é aquela história da obscuridade. Tá? Mas, para o pessoal resistente, ainda tem lá o equivalente aos endereços privados. Quem quiser fazer o NAT com IPv6 vai poder fazer. Eu não sei por quê, mas vai. Claro, eu falo assim, às vezes o pessoal fica bravo comigo, né, porque eu sou meio taxativo, mas tem algumas aplicações para isso. Né? Tem gente que vai querer esconder um servidor dentro de uma server farm através de uma máquina traduzindo IP público para privado, enfim, é uma questão de abordagem. Mas, via de regra, se a gente não ensinar os princípios arquiteturais da internet no próprio IPv4 para o aluno, e a proposta já era essa da rede ser assim, fica difícil da pessoa entender, né, como que pode uma rede funcionar inteira pública. Né? Isso é uma loucura. É uma loucura porque a pessoa não está habituada a pensar com isso, dessa forma. Então, a gente precisa fazer as pessoas, os alunos, pensarem dessa forma. Tá? E aí a gente tem também a questão de multicast, unicast, que é uma proposta de comunicação totalmente nova, que nem existia no IPv4. Né? A gente tem os tipos de configuração, e olha lá que interessante. Ó. Você fala hoje de tipo de configuração de IPv4, ou você atribui manualmente, ou você atribui automaticamente via DHCP. Aí a gente olha para o IPv6, olha a relação. Tem algumas maneiras. E isso já deixa evidente para a gente que a coisa mudou. Não dá para pensar como se pensava com o IPv4. Não dá para ensinar para o aluno que o IPv6 tem 4 vezes a quantidade de bits do IPv4. E que é só uma questão de mudar o formato. Não é. Tá? O ICMP, né, que é o protocolo lá por detrás do ping, ele agora assume várias funcionalidades adicionais, né, por exemplo, a descoberta de vizinhança, que antes no IPv4 era papel do ARP. Tem várias outras funcionalidades atreladas aqui ao ICMPv6. Então, a gente tem que ensinar o IPv6 e o ICMPv6 para os alunos, para o aluno não pensar que IPv4 e IPv6 é simplesmente uma questão de transposição. E se o aluno pensar assim, amanhã ele pode chegar para administrar uma rede IPv6 e fazer algo que é uma prática comum com o IPv4. Eu vou bloquear o ICMP. Camarada não pinga mais. Um abraço para a sua rede. Porque o ICMP tem outras funcionalidades numa rede IPv6. Tá? Então, é por isso que eu falo que a abordagem ela tem que ser completa. E aí tem a questão de migração, e a questão de migração é fundamental.
Mas, quando a gente fala de migração hoje, eu costumo focar, pelo menos a parte de tunelamento, nos túneis principais. Por quê? Se a gente for olhar hoje para o mercado, o que a gente tem de soluções de tunelamento, PV4 e PV6, são centenas. E não dá para você ensinar todas elas para o aluno. E não dá para você dominar todas elas. Então, e mais, né? Um grande desmotivador, são soluções temporárias. Amanhã elas vão sumir. Então, eu prefiro não focar em todas essas soluções de tunelamento, mas trabalhar com as principais dela, que é o que o FOR exige. Então, o túnel manual, através de encapsulamento 6-in-4, a gente tem o 6-to-4 dinâmico, o Teredo, o Isatap, mas mesmo esses métodos, a tendência é eles acabarem sumindo quando a gente conseguir efetivamente ter uma rede puramente IPv6. Quando? Se vocês perguntarem para o NIC-BR, eles vão falar que eles querem isso amanhã. Provavelmente isso vai acontecer daqui a 10 anos. Talvez mais, a gente não sabe. A gente espera que não, mas provavelmente é isso que vai acontecer, porque a rede IPv4 é uma rede muito disseminada. Tá? Não dá para simplesmente você tirar os nós IPv4 do mundo, principalmente nessa situação atual em que as universidades não colaboram com a formação do aluno. Então, é tudo muito novo, é tudo muito nebuloso. Então, não dá para você achar que o ano que vem IPv6 está na rede e IPv4 sumiu. Não vai ser assim. Tá? E aí tem a questão de operacionalização, né? Então, a gente trabalha com a prática de configuração dos endereços, a prática de configuração dos principais protocolos de roteamento, seja roteamento dinâmico, no contexto interno, no contexto da internet, através do BGP. Tá? Como é que foi, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, como é que foi o processo de certificação da Unimap? Em novembro de 2011, eu me tornei o primeiro engenheiro de rede certificado em PV6 no Brasil, em novembro de 2011, com o Fórum Internacional. Né? E como era um processo ainda novo, era uma certificação ainda nova lançada pelo Fórum, foi lançado pelo Fórum em 2011, essa certificação. O contato que eu fazia na época, durante as nossas conversas para eu receber a credencial, acabou sendo direto com o presidente do Fórum, que é o Latif Ladid. E nisso, eu acabei tendo a oportunidade de trocar, né, bastante ideia com ele, a gente conversou bastante e eu acabei me aproximando dele, e ele é um camarada bastante bacana. Tá? E a partir disso, então, a gente sempre ia, né, conversando, e ele falava da importância de colocar IPv6 nas universidades e tudo mais, e em fevereiro de 2013, ou seja, recentíssimo, está aí, eu me tornei o primeiro instrutor de IPv6 brasileiro, também certificado pelo Fórum, que é um pré-requisito para você certificar a universidade, um curso. Tá? E depois que eu recebi então, a credencial de instrutor certificado pelo Fórum, eu falei, bom, agora só falta fazer duas coisas. Né? Mudar o projeto pedagógico do curso, que a gente já tinha mudado, a gente já estava trabalhando nesse sentido, então a gente já ensinava o IPv6, isso era não oficial do ponto de vista de Fórum Internacional, mas o conteúdo já existia. Não existia uma disciplina específica de IPv6. Então, o que eu fazia na época? Eu até brinco com os meus alunos. Né? A gente tinha lá as disciplinas de tópicos especiais. Então, eu acabava tirando a possibilidade de escolha dos temas dos alunos nessa disciplina de tópicos para colocar o IPv6. Por quê? Não dava para ficar sem. Né? E depois, com a reformulação curricular, a gente colocou explicitamente as disciplinas de IPv6 no contexto dos cursos. E aí eu mandei para o próprio Latif, que é o presidente do Fórum, o projeto pedagógico do curso, os programas de ensino, né, os programas específicos eu mandava em inglês para ele, porque senão ele não ia entender. Né? E depois de algum tempo, ainda em fevereiro mesmo de 2013, no mesmo mês que eu me tornei instrutor credenciado e certificado pelo Fórum Internacional, o curso da universidade foi certificado também, porque o conteúdo está totalmente aderente àquilo que o Fórum pede para certificar profissionais em IPv6 no mundo. Tá? Então, basicamente, foi esse o processo que a gente passou, e eu acho extremamente importante essa iniciativa do NIC de estar fazendo esse evento hoje, porque a gente tem que chamar a atenção das universidades que elas têm que fazer parte disso por conta daquilo que eu falei. IPv6 é ensinar redes. Então, não dá para você ensinar redes sem ensinar IPv6. Não tem como. Tá? E o que acontece hoje é que o fardo de disseminar IPv6 está com o NIC.
E é o NIC que vem fazendo os cursos, e é o NIC que vem treinando operadora, é o NIC que vem treinando provedor de conteúdo, só que o NIC não dá conta de treinar todo mundo. É isso que o Moreiras falou, né? Como é que o NIC vai chegar e treinar o Brasil inteiro? Não dá. Então, as universidades têm, sim, que ser participativas nesse processo. Então, se as universidades não garantirem que o aluno dos cursos de graduação vai sair de um curso de computação com competência em IPv6, ela não ensinou o camarada a trabalhar com rede, com conectividade. E isso, hoje, não dá para aceitar. Como é que você não ensina uma tecnologia fundamental? É diferente, por exemplo, e eu costumo dar o seguinte exemplo para mostrar a importância do ensinar IPv6. Né? Às vezes o pessoal fala o seguinte, a natureza da abordagem do curso de vocês ela é muito técnica, né? Ela é muito tecnológica, você ensina Cisco, você ensina Linux, você ensina Microsoft. Tudo bem, essa é uma crítica que eu até aceito. Né? A tecnologia é uma ferramenta. Qual você usa é o menos importante. Então, se o foco é Linux, é Windows, é Cisco, é Juniper, não interessa. Só que IPv6 não é um fabricante. IPv6 não é uma empresa. IPv6 é a tecnologia de base da nova internet. Então, como que você não ensina isso? Então, é esse que foi o meu posicionamento, e eu entendo que a problemática disso é por conta desse panorama que eu apresentei para vocês. Aquilo que eu tinha para falar hoje para vocês, basicamente, era isso. Tá ok? Muito bom.